Olá! A sociedade brasileira vem diariamente enfrentando graves problemas causados pela violência. Todos os dias, os noticiários estampam manchetes de crimes que têm como autores menores de 18 anos. E a sociedade se pergunta: por que crianças e adolescentes que se envolvem com crimes não são punidos de forma mais rigorosa? De quem é a responsabilidade de aplicar medidas socioeducativas? Qual o papel do judiciário nas infrações que envolvem crianças e adolescentes? Diminuir a idade penal é uma solução? Essas e outras questões serão discutidas a partir de agora no seu Justiça em Foco, o programa da JusTV, um canal dedicado aos assuntos relacionados à justiça e à cidadania. Criminalidade e adolescência é o tema do Justiça em Foco de hoje. Aqui, direto da sede do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, estão o juiz de Direito da 2ª Vara da Infância e sociólogo Nelson Amaral, a mestranda em Cultura e Contemporaneidade Lorena Saavedra e o promotor de Justiça Evandro Luiz. Senhores, muito obrigado pela participação de vocês e eu começo com o senhor Dr. Nelson. Diariamente nos deparamos com informações de crimes que são cometidos por menores de 18 anos. Mas quais são os aspectos sociais que levam um adolescente, uma criança, a cometer esse tipo de ato infracional? Nós temos uma complexidade muito grande de fatos, desde a chamada desigualdade social. Não necessariamente a questão da pobreza. A questão também do consumismo. Vivemos uma sociedade de consumo, onde os jovens são levados a conhecer, a ter e, naturalmente, que eles também querem ter o direito de ter aquilo que a sociedade lhes mostra e, por outro lado, lhes nega. O individualismo, uma série de fatores levam à desagregação da família, à falta das condições sociais básicas necessárias de sobrevivência. Daí, temos que o jovem, não tendo oportunidades de ter aquilo que eles sonham, porque eles também têm o direito de possuir aqueles bens, aquelas coisas, e outros jovens conseguem ter. Então, eles querem ter um tênis de marca, uma bermuda, uma camiseta, uma camisa de marca, um boné, e são valores, o celular, são valores que os jovens normalmente também aspiram ter, que outros de classe média alta, classe média em geral, e outras categorias sociais conseguem ter. O senhor está falando então que os valores que a sociedade hoje considera como importantes são responsáveis por isso também? Porque justamente isso gera aquilo que Geraldo Kahneman chama assim de necessidades. Dentro dessa teoria das necessidades, ele também quer satisfazer. E como ele não consegue satisfazer essa necessidade, vem a frustração. E para poder possuir, chegar a ter esse bem que ele almeja um ideal, então vem a forma da violência. Por quê? Porque no lar ele não encontra, de modo geral, o perfil dos nossos jovens autores de ato infracional são jovens filhos de famílias de pais separados, de mães que trabalham como diaristas, faxineiras, de pais que se dizem ajudantes de pedreiro e que não conseguem, dentro do lar, oferecer, sobretudo até uma idade de 15 anos, ainda consegue manter o jovem dentro do seu controle. Daí em diante, ele começa a ter aspirações daqueles valores que são próprios da sociedade, daquilo que outros jovens têm. É este o momento que ele, então, é cooptado, seja pelo tráfico de droga, seja induzido por outros, deixam de frequentar a escola e dizem assim, é um momento que eles vão dar um rolê, que é uma volta, onde encontram um amigo, e aí vem, então, a prática do ato infracional. Doutor Evandro, o senhor, como membro do Ministério Público, percebe no seu dia a dia de trabalho que a frustração realmente é a causa, é o que justifica e leva esse jovem, essa criança a cometer esse tipo de ato infracional? Olha, veja bem, particularmente eu concordo com o que foi asseverado por Dr. Nelson. Acredito que além essa necessidade do ter, né, existe um estímulo muito grande do ter em detrimento do ser.
E assim, além desse aspecto, existe todo um estímulo à própria violência, né? O Estado, muitas vezes, ele não participa desse espaço, né? E esse jovem, ele também tem essas necessidades. E outra situação também que é muito interessante de ser registrado, é que, assim, só para ilustrar a situação, que nós estamos tratando de responsabilidade de adolescentes, né? E adolescentes está entre 12 e 18 anos incompletos. Crianças, eles não praticam atos infracionais. Criança pratica medidas, a criança são aplicadas medidas protetivas em razão do desenvolvimento desses meninos. Assim, por que eu estou falando isso? A gente tem que considerar que esses meninos estão em uma condição peculiar de desenvolvimento. Então, eles são muito influenciados pelo meio, né? E que meio que eles estão vivendo. Como o doutor Nelson disse, aliás, com clarividência que ele é peculiar, existe todo um estímulo e esse Estado não está presente, a sociedade não está presente. Deveria acontecer, eu acredito, para além dessa gana, né? Como se diz, de redução de maioridade penal, mais do que isso, que houvesse implementação de políticas básicas, né? Política, como educação, como segurança, como saúde, políticas assistenciais para essas famílias que não têm condição de manter as suas necessidades, né? Até para poder viabilizar uma oportunidade, e política de proteção especial para esses adolescentes que estão próximos, nas condições de risco. Então, se houvessem essas políticas, nós estaríamos extraindo esses adolescentes desse contexto. Então, assim, o que a gente percebe é que no sistema de garantias, né, se ele estivesse funcionando, isso foi um grande ganho do Estatuto da Criança e Adolescente, de colocar esse adolescente e essa criança na condição de sujeito de direito, não mais como objeto de medidas, né? Para além disso, foi criado um sistema de garantia de direito, o eixo da promoção, que era para justamente viabilizar a garantia desse direito, o eixo da defesa, né? Que era quando o Estado não estivesse funcionando, a sociedade não estivesse funcionando e a própria família não estivesse cumprindo seus direitos, a gente partir para defender esses direitos. E o eixo do controle. O que é o eixo do controle? Verificar se essas políticas de fato estão acontecendo. O que a gente percebe, em verdade, é que se o Estatuto da Criança estivesse sendo implementado na sua inteireza, nós não teríamos esses problemas, sabe? Porque as políticas públicas deveriam ser implementadas. Esses meninos, quem são esses meninos que precisam? Então, nós estaríamos atendendo essas necessidades de acordo com a realidade de cada um. E por falar em política pública, Lorena, você que é estudiosa dessa área da cultura, você acha que seria uma forma, esse investimento na cultura, seria uma forma de realmente tentar fazer com que essa frustração gerada por uma sociedade de consumo não se fosse traduzida nas ações de violência que muitas vezes é cometido por esses jovens? Com certeza. A falta do conhecimento da cultura, ela é um agravante que me preocupa muito no Brasil, né? As pessoas ela têm um desconhecimento do que é, de onde veio e para onde vão. É a falta de educação, é a falta de moradia, todos esses transtornos, né, que a gente vive hoje em dia com o agravante da violência, eu acredito que é em função muito da falta do conhecimento cultural que o ser humano tem, né? Tem um estudioso que fala, que é Nestor Canclini, ele define a cultura em cultura alta e cultura baixa. E ele define que a cultura baixa, ela está inserida, né, na questão dos negros, né? Ele fala muito dessa coisa de que na periferia os excluídos ficaram por lá e eles acabam criando a sua própria cultura, né? A gente entra num bairro onde há uma alta vulnerabilidade social e a gente escuta músicas de baixo escalão, músicas que depreciam a mulher, né? A gente nos deparamos com crianças 1 hora, 2 horas, 3 horas da manhã pelas ruas, a Deus dará mesmo, né? E aí o meu questionamento que eu gostaria de fazer até para os senhores, onde é que está a responsabilidade da sociedade para com cuidado com esses jovens e com esses adolescentes e com essas crianças? Porque a gente discute muito e a sociedade cobra a posição do poder público, do Estado, mas e a responsabilidade da própria sociedade? Onde é que está? Onde é que a gente... Porque algumas semanas atrás foi manchete de várias revistas, né? Foi capa de revista, que
afirmando que tem que haver maioridade penal, tem que haver que o jovem de 16 anos já está apto de responder pelas suas responsabilidades. Mas e a responsabilidade da sociedade? Onde é que está? Lorena, essa sua pergunta a gente vai responder no próximo bloco. A gente vai dar uma pausa rápida, mas voltamos já. A cada 8 minutos, uma criança é vítima de abuso sexual. Só em 2012, mais de 60 mil novos casos foram denunciados em todo o país. E 48% dos casos de agressão a essas crianças e adolescentes foram praticados por integrantes da própria família. Diga não à violência sexual contra crianças e adolescentes. Denuncie. Ligue 0800 071 3020. A ligação é gratuita e você não precisa se identificar. A Lei Maria da Penha completou 6 anos, mas mesmo assim, uma mulher é agredida a cada 5 minutos no Brasil. Por ano, mais de 4.000 são assassinadas. A cada 3 atendimentos de violência notificados no SUS, 2 são de mulheres. É preciso dar um basta. Com compromisso e atitude, juntos podemos mudar essa história. Violência contra a mulher. Você pode combater a impunidade. Ligue 180. Criminalidade e adolescência é o tema do Justiça em Foco de hoje. Aqui, direto da sede do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, estão o juiz de Direito da 2ª Vara da Infância e sociólogo Nelson Amaral, a mestranda em Cultura e Contemporaneidade pela Universidade Federal da Bahia, Lorena Saavedra, e o promotor de Justiça, Evandro Luiz. Lorena, tomando a sua provocação, eu jogo essa pergunta para o doutor Nelson. Qual o papel da sociedade, doutor, nessa questão? Isso, quando eu falo de sociedade, eu incluo todos nós. O legislador constitucional, ao elevar a situação do adolescente à proteção integral, porque nós vivemos um Estado democrático de direito, onde se preceitua, dentro da parte principiológica da Constituição, a dignidade da pessoa humana, os direitos fundamentais. E entre esses direitos fundamentais está o direito à vida, à saúde, ao trabalho, à educação, todos os direitos, e diz o legislador constitucional, é dever da família, da sociedade e do Estado. Então a sociedade não está isenta dessa responsabilidade de proteção integral, dessa necessidade de prover essas deficiências que fazem com que o jovem cometa realmente os atos infracionais. Ora, nós vivemos então no Estado democrático de direito, a sociedade tem o direito de se indignar onde realmente alguém sofre uma violência, né? Mas ela deveria também ter o direito de se indignar quando o próprio Estado, quando ela, a própria sociedade, não é parceira, não participa. No momento que nós estamos falando aí desse tema, sobretudo a gritaria quanto à violência juvenil. Mas essa violência juvenil, ela é ínfima em relação ao resto da violência praticada por adultos. Então, no momento que se trata da violência juvenil, é preciso ver quais são as causas dessa violência. A gente vai ver que é justamente está dentro da própria sociedade. Como eu disse, a desestruturação familiar, né? A falta de oportunidade de trabalho para a própria família, e o doutor Evandro falou, a falta de políticas públicas de inclusão social, o não funcionamento completo do chamado sistema de garantia de direito, incluindo segurança pública, educação, saúde. A escola pública hoje não satisfaz o adolescente, não tem lá as respostas daquilo que ele quer, que ele precisa. E a sociedade, o que é que ela está fazendo? E vendo esses casos, nós vemos que a questão da maioridade penal realmente é uma polêmica no nosso país. A Constituição diz, por exemplo, que há inimputabilidade de pena para menores de 18 anos. Então, assim, haveria, na verdade, doutor, se houvesse essa redução, haveria a Constituição brasileira seria ferida nesta questão? Frontalmente, porque, quando eu falei há pouco instante, nós vivemos um Estado democrático de direito, onde o legislador constitucional elegeu o princípio da dignidade da pessoa humana, os direitos fundamentais, como cláusulas pétreas, ou seja, cláusulas que não podem ser modificadas, a não ser por uma nova Assembleia Constituinte. Ora, isso está encartado no próprio artigo 228 e fala da proteção integral e da prioridade absoluta no atendimento a esses direitos da criança e adolescente.
Se você interpreta o artigo 60, parágrafo 4º, ele diz: não pode ser objeto de deliberação a mudança da forma federativa, o voto universal, o sufrágio e os direitos fundamentais. Então, nesse sentido, matéria está na doutrina, mas é um entendimento pacífico de que você não pode realmente alterar a idade de 18 anos, reduzi-la para 16, mediante projeto de lei ou emenda constitucional. Somente uma nova Assembleia Constituinte. E, em verdade, é o seguinte, é preciso também se ter em foco essa discussão, que a violência não será diminuída se você reduzir a idade penal de 18 para 16 anos. E não é irresponsabilidade. O adolescente, ele responde sim dos 12 aos 18 anos. Enquanto no Brasil ele começa a responder pela prática de um ato infracional, desde um simples furto, homicídio, estupro, tráfico de droga, posse de droga, ou uma simples lesão corporal, a partir dos 12 anos até os 18 incompleto, e a idade chave da maioridade penal, em outros países começam a responder com 14, uma na Espanha, Argentina, França, outros começam até com 16 anos e até 18. Então nós temos um espaço muito mais largo. E esse 18 anos, eu gostaria de frisar muito bem isso aqui, vem o Brasil como signatário de toda a normativa internacional. A Convenção Internacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, da ONU, estabeleceu que criança é pessoa de 0 a 18 anos. O nosso estatuto estabeleceu a parte fracional de 12 a 18, incompletos. Ora, o Brasil, como signatário, temos também as regras de Beijing, diretrizes de Riad, todas elas elevando essa situação para se entender que 18 anos é uma idade tomada como política criminal, mas também uma idade considerando o próprio desenvolvimento biopsicológico deste ser chamado adolescente, que está em constante fase de mutação. Bem, então, doutor Evandro, o que é que poderia ser feito para diminuir essa sensação de impunidade que a sociedade tem quando se fala de atos infracionais cometidos por crianças e adolescentes? Olha, assim, eu gostaria de complementar a dois aspectos que o doutor Nelson falou, que são importantes em relação à própria participação dessa sociedade, né? A sociedade pode participar de diversas formas, até na escolha dos seus representantes políticos, uma escolha, né, e não só na escolha, mas também na participação dessas votações, verificar em que esse orçamento está sendo aplicado, se ele satisfaz as necessidades, quais são as prioridades. Então, a sociedade pode participar disso, a sociedade pode participar também nos conselhos que deliberam sobre políticas públicas, fundos da infância e adolescência, sabe? E esses fundos direcionados para criança e adolescente, como aquele caso que o doutor Nelson citou da Pituba, estabelecesse prioridades, vamos trabalhar isso aqui é a nossa prioridade, então o que é que nós vamos fazer? O fundo é direcionado para a proteção especial. Essas crianças e adolescentes estão em situação de risco, na verdade. Então, assim, não dê esmola, deposite no fundo, vamos fazer campanha nesse sentido, a sociedade participar, né? Os diversos cursos que tem aí, que pode estar viabilizando a inserção social desses meninos, os projetos que estão aí. Então, assim, existe essa participação da sociedade, que a sociedade poderia estar sendo mais proativa, né? E é interessante que a gente percebe que existe uma omissão de informações do que de fato acontece, né? A gente tem uma sensação de impunidade, existe uma sensação de que esses adolescentes, eles são os abomináveis homens das neves, né? Quando, na verdade, assim, a prática de ato infracional por adolescentes é em torno de, no máximo, 10%. Aqui na Bahia, né, como nós temos o registro, não chega, para a gente perceber a diferença, nós temos adultos aqui, em torno de 10 mil adultos presos. Adolescentes nós só temos em torno de 500, é 5% comparado a adultos com adolescentes. Então, o índice de reiteração de prática de atos de adultos é em torno de 60%. Adolescentes, né, é em torno de 12%. Né? No máximo chega a isso, ou 19%, quando eles já estão internos. Então, assim, e a grande maioria desses adolescentes que estão praticando atos infracionais é 60%, ou seja, é a primeira prática de ato infracional do universo de 2 mil adolescentes. Então, assim, é uma diferença muito grande. Outro aspecto também que é muito importante, assim, é em relação a essa questão da cláusula pétrea, né?
e que, embora eu também concorde que também seja uma cláusula pétrea, que embora não esteja previsto no artigo 5º como direito individual, existe uma discussão muito grande em que alguns autores, inclusive Pedro Lenza, né, e o próprio Manuel Gonçalves Ferreira, entendem, e alguns criminalistas também entendem que seja possível a redução da maioridade penal do 18 para 16 anos, considerando que o que não vai acontecer nesse particular, a reforma nesse aspecto da redação, embora isso seja uma corrente minoritária, a reforma da redação é possível. O que não poderia fazer é não deixar de ter mais a inimputabilidade. É um posicionamento, mas é um posicionamento minoritário. O que, na verdade, a gente verifica, na verdade, é que essa redução da maioridade penal ela não é compatível com o que, de fato, esse direito individual. Que esse direito individual ele está previsto no artigo 5º, embora não esteja previsto, mas está previsto na Constituição Federal e tem que ser mantido, na verdade. Lorena, e você como cidadã, você tem essa sensação realmente de impunidade? Com certeza, a falta de informação ela é muito grande e essa sensação de que não tem acontecido nada, de que não há políticas públicas para o menor é grande, né? Não existe nenhuma informação, não tem na grande mídia projetos, divulgação de projetos socioeducativos para com o menor, projetos em que aconteceu algum caso de que um menor fez um ato infrator e que ele foi para algum centro socioeducativo e que aconteceu, não existe essa informação. Então, realmente, essa sensação de impunidade é forte. E eu ouvindo aqui dados, essas porcentagens que os senhores colocaram agora, me causa estranheza, porque eu mesmo já fui assaltada por 2 menores e conheço um universo de pessoas que foram assaltadas por menores e que aí a gente vai a fundo e aí a gente sabe que são adultos que mandam esses menores fazer o assalto, porque eles sabem, se aproveitam dessa lei da impunidade para o menor e que sabem que nada vai acontecer para o mandatário, quem tá mandando o menor fazer esse ato, né, criminoso, e aí fica por aí, porque a gente fica sem saber mesmo. Eu gostaria só de intervir para te dizer que, na verdade, não há impunidade. Não se pode cristalizar esse discurso da impunidade, pelo contrário. O adolescente é responsabilizado porque ele, quando comete o ato infracional, se esse ato infracional é grave, um roubo, o que haja violência ou grave ameaça à pessoa, como está no estatuto, ele vai ser internado. Ele vai receber uma medida, nem que seja provisoriamente por 45 dias, ou definitivamente ele vai para um sistema fechado de privação de liberdade, onde vai ter as medidas socioeducativas e tem uma finalidade terminantemente pedagógica, ao contrário da pena para o adulto. Então ele é responsabilizado, ele é punido. O que não se pode passar para a sociedade é esta ideia de impunidade. Não, o adolescente é responsabilizado. Agora, ele tem uma responsabilização diferente daquela do adulto. O adulto tem um sistema penitenciário, um sistema carcerário, que tem até uma lei de execução penal chamada LEP, que tem lá uma série de vantagens e garantias para o preso adulto que o próprio adolescente não tem. Doutor Nelson, por falar em medida socioeducativa, nós vamos ver no próximo bloco uma matéria que fala sobre a história de uma adolescente que passa justamente por essa situação. Mas nós vamos agora para um rápido intervalo, mas é rapidinho. Voltamos já. A Justiça da Bahia na palma de sua mão. O TJ Mobile é um aplicativo que possibilita acompanhar de forma simplificada o andamento dos processos em todas as instâncias do Judiciário. Para baixar o aplicativo é fácil e gratuito. Basta acessar o novo portal do Tribunal de Justiça. Modernizar e facilitar o acesso ao serviço do Judiciário. Esse é o nosso compromisso. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, lado a lado com a cidadania. Criminalidade e adolescência é o tema do Justiça em Foco de hoje. Aqui, direto da sede do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, estão o juiz de Direito da 2ª Vara da Infância e sociólogo Nelson Amaral, a mestranda em Cultura e Contemporaneidade pela Universidade Federal da Bahia, Lorena Saavedra, e o promotor de Justiça, Evandro Luiz.
Bem, como eu prometi no bloco anterior, vamos ver uma matéria que mostra um dos casos de uma adolescente que passa hoje por uma medida socioeducativa. Vamos ver. Nessas salas de aula existem garotos e garotas em conflito com a lei. Você não vai conseguir identificá-los. Eles fazem parte de um projeto de educação e qualificação profissional para jovens de uma fundação em Salvador. Da mesma maneira que os outros adolescentes, aqui eles têm aulas de matemática, inglês e informática e melhoram a comunicação e a expressão nas aulas de português. Vocês vão produzir um parágrafo relacionando o que o autor fala e alguma experiência de vocês. Eu já vivi algo que faz alguma relação com o que o texto traz. Eu acho bem interessante, porque hoje em dia fica difícil a gente ver jovens, na minha faixa etária, ou então mais jovens, ter a oportunidade de ingressar na área de trabalho ou até mesmo se profissionalizar dentro de um curso onde vem abrindo portas para a gente. E o que eu acho mais interessante é que hoje, onde eu estou fazendo esse curso, eu sou tratada que nem todos. Não tem diferenciamento de forma alguma. Essa é uma das adolescentes que cometeram um ato infracional análogo a crime. Erros do passado que poderiam marcar sua vida para sempre. Antigamente, eu vivia um mundo de ilusões e aquele mundo preso onde eu não conseguia sair. Eu estava tendo um pesadelo. Foi quando um alarme veio e despertou minha vida. E eu sabia que eu tinha que mudar. Mas ela escolheu o caminho certo e, através da medida socioeducativa, está tendo a chance de reconstruir a própria história. Desde quando eu me despertei do que eu estava fazendo, eu pude botar na minha cabeça que eu podia correr atrás dos meus objetivos e que eu poderia ser outra pessoa. A gente pensa que não tem oportunidade, então a gente tem, só basta correr atrás. E foi o que o Instituto ele me ofereceu, que eu corresse atrás dos meus objetivos, atrás dos meus sonhos, que eu pudesse ver que eu tenho uma nova chance. Como a gente acabou de ver na matéria, doutor Nelson, realmente existe a punição para esse jovem infrator, não é? A medida socioeducativa está aí para isso e é uma forma de reinserir essa criança na sociedade. É verdade, ele responde justamente pela prática do ato infracional. O adolescente tem consciência de que ele está cumprindo uma punição, porque eles dizem assim, eu estou aqui pagando, quando eles estão na unidade, eu converso com eles, estão na unidade de privação de liberdade. Mas, ao mesmo tempo, ele está pagando na linguagem dele, mas ele também está sendo socioeducado, está sendo preparado. Ele paga, mas também recebe. Mas recebe, justamente, ele recebe orientação psicológica, atenção médica e profissionalização. Hoje nós temos vários cursos na Casa de Salvador e na Casa de CIA de profissionalização. Parceria com o Pronatec, parceria com o Senai, Senac e parceria com empresas privadas, que estão levando para dentro dessa unidade cursos para a formação de pessoas ligadas à área de construção civil, ligados também à parte de marcenaria, carpintaria, curso também já tem internamente de panificação, todas as unidades têm, é um mercado muito amplo hoje, pagando mais de R$1.000 por mês a um padeiro. Né? É preciso se observar aí, naturalmente, aquilo que a gente chama de aptidão, porque cada um tem uma aptidão para uma coisa. As meninas têm curso na parte de costuraria, os meninos também participam, tem curso na parte de doces e salgados, e são feitos mais para as moças. Enfim, há toda uma preocupação em se fornecer essa preparação. O grande entrave, a grande dificuldade que nós temos é justamente a questão da escolaridade. Essa é uma coisa importante dentro do processo socioeducativo. A escolaridade fica aí, 4ª, 5ª, 6ª série. Dificilmente você tem adolescentes com 7ª série ou até, nos casos mais raros, de 1º grau, de 2º grau. Os que estão no 2º grau já têm uma oportunidade muito melhor de curso no próprio mercado. Eles não ficam totalmente enclausurados nas unidades, mas eles têm a oportunidade de saírem quando um curso é importante na sua formação. Porque a medida socioeducativa, eu quero repetir, ela tem uma terminalidade pedagógica, socioeducativa, ressocializadora e inclusora do mercado de trabalho. Então, Lorena, pelo que falou o doutor Nelson, realmente o adolescente, a criança precisa desse olhar diferenciado,
Na verdade, a sociedade precisa entender isso? Claro. Eu ouvindo o doutor Nelson aqui dizendo que o grande segredo está na educação, eu acrescento a cultura, né? E eu não estou falando somente da cultura, da questão musical, da questão teatral, não é? Mas assim, a cultura do convívio, a cultura dos bons modos, a cultura do respeito. E um agravante, né, que me preocupa muito são os meios de comunicação. É a televisão que não passa a informação necessária para esse público, né? E causa uma sociedade do medo e do pânico, porque passam tantas notícias de violência, são tantas mortes, são tantos assaltos. Então, assim, e quando que a gente se depara que na verdade o caos está instalado, mas não tanto quanto a mídia mostra, né? Eu sinto falta de ver movimentação em praças públicas de crianças, de jovens, de pais, né? Levando seus filhos para praças públicas, mas não vão, eles não ocupam esse espaço que é nosso por medo, né? Porque assim, a informação passa com que não vá, porque é perigoso. Então as pessoas ficam trancafiadas em suas casas, é a sociedade do Big Brother que fica trancafiada ali na frente da TV, assistindo aquilo que é o que interessa para a mídia, né? Então assim, esse para mim é um problema. E existe dois agravantes também, que para as classes de baixa renda, tem o agravante da falta, né, de educação, da falta de oportunidade, são escolas públicas precárias, são falta de professores, né, todos esses problemas que nós já conhecemos. E também tem o problema da classe média, que é a superproteção dos pais. Hoje em dia a gente se depara com o menor não respeitando mais o professor. E o pai indo lá e defendendo. Essa criança cresce sem encarar, sem limites e sem de fato entender como é encarar, como é estar junto a essa sociedade, como é respeitar, né? A gente cansa de se deparar com isso. Então, assim, a minha preocupação em relação até mesmo ao tema da maioridade penal é isso. A gente vai diminuir 2 anos, né, colocar 16 anos, mas e o que isso vai mudar? Né? Não vai diminuir a violência. Exatamente, eu acho que as medidas... Me permita, vamos lotar, ou superlotar o sistema carcerário, e já é caótico. E isso, recentemente, eu vi o próprio secretário de Justiça mostrar a dificuldade, por exemplo, do sistema carcerário na Bahia. Então nós vamos tirar hoje 502 jovens que nós temos internados e vamos mandar para o sistema adulto. Para mim seria interessante que eu tenha 5.750 processos em andamento, e ficaria reduzidos a 2.000 processos, porque hoje 80% dos nossos processos são de jovens entre 15 e 18 anos incompletos, como autores. Então você vai ver que esse fenômeno midiático todo que você fala, Lorena, e traz, serve muito mais para aumentar a violência, porque você estimula indiretamente, não só filmes e a própria TV mostra, mas também essas notícias de violência. Porque não se mostra notícias que sejam de algo e traga valores éticos, valores morais, valores que sejam cultivados. Isso realmente nos preocupa muito. Eu não quero muito bater nessa questão do fenômeno midiático, mas a gente sabe que a mídia não contribui para uma ressocialização, não traz um ênfase que poderia dar aos grandes eventos que levam justamente o jovem a repensar seus valores, seu comportamento, como respeito à família. Eu canso de falar para uma mãe, por que a senhora não manda o seu filho para a escola? A senhora não acompanha, não vai lá. Eu mando, mas ele não vai, doutor, e morre aí. Quer dizer, há também um descompromisso de parte da família, né? Um descompromisso, a gente já também vê, por parte do Estado, por não atender às políticas públicas todas, e da própria sociedade, porque nós temos N ONGs, associações, quantas estão lutando por este problema? Nós hoje temos um problema sério em Salvador, de acolhimento institucional, do chamado abrigo. Uma cidade de Salvador, com 3 milhões de habitantes, nós temos um abrigo para 20 jovens entre 15 e 18 anos, e para mais 20 jovens, crianças entre 8 e 14 anos. Isso é inconcebível. E o que é que o poder público municipal faz? Ou pelo menos na gestão passada, não fez nada. Deixou o sistema caótico. Então hoje nós temos que lutar contra todo um estado, né, de coisas que não só dependem do judiciário. E doutor Evandro, na sua opinião, que caminhos o senhor aponta para termos uma sociedade equilibrada? Olha, eu queria
registrar, na verdade, que eu acho que essa questão do equilíbrio, ele parte de uma cultura, na verdade, produzida por essa sociedade em prol desse próprio equilíbrio, né? De uma cultura, como é que eu trabalho uma cultura da violência com a cultura da paz, a cultura do respeito, a cultura da organização, a cultura da gestão, né? A cultura do bom senso, a preservação dos valores. A gente percebe, por exemplo, como foi citado por Dr. Nelson, essa angústia que foi dita, na verdade, assim, de que a noção de que, e passa-se a imagem, rotula-se criança e adolescente. A criança, eu vou repetir, a criança ela não pratica esse ato infracional. Se praticar, vai ser aplicada a medida protetiva dada a condição da criança. Vai ser aplicada apenas a adolescentes, né? Então, assim, existe uma reprodução, que é uma reprodução que a gente considera perversa em relação a esses adolescentes, quando se diz que o adolescente, e essa é uma cultura que é equivocada, só para dar um exemplo de que como a desinformação, e que se diz, o adolescente, cada vez mais acentuado, a gente já percebeu que não é bem assim, né? Muitas vezes aquilo que nos é aparentemente familiar, a gente não conhece de fato. Qual é a realidade desses adolescentes? Qual é a realidade? Quando a gente pensa na questão da família, que diz, está na Constituição Federal, no artigo 227, que é a responsabilidade, né, do Estado, primeiro da família, depois da sociedade, depois do Estado, né? Cuidar dos interesses da criança e do adolescente com prioridade absoluta, ou seja, nada mais é prioritário. Analisemos os orçamentos. Será que esse orçamento, na verdade, essas crianças e adolescentes são tratadas com prioridade absoluta? Outro aspecto em relação a essa questão da desinformação, que a gente percebe uma cultura que é uma cultura, sabe, de desinformação, na verdade. E atende a todos os interesses, menos aos interesses da criança e do adolescente, menos dos interesses da própria sociedade. E que a gente percebe, e que se ilustra. O adolescente, ele pode votar. Se ele pode votar, se ele pode praticar um ato infracional, será que esse adolescente ele não tem consciência? Na verdade, ninguém discute que o adolescente ele não tenha consciência. Nós sabemos que ele tem consciência. O que está se discutindo aqui, na verdade, não é a respeito da consciência ou não. O que nós estamos discutindo é a questão do método. E que o método da medida socioeducativa, ele é muito mais eficaz, porque ele não tem apenas o caráter sancionatório, puro e simples, como é no questão do presídio. O adolescente, ele trabalha o aspecto pedagógico mais detidamente para a inclusão social desse adolescente, para resgatar esse adolescente, para analisando as condições dele. Quando ele chega para responder, é elaborado um plano individual de atendimento desse menino, ou seja, a medida vai ser aplicada de acordo com a realidade daquele menino. O que é que aquele menino precisa? Quais são as demandas dele? Precisa trabalhar as famílias. De que família que nós estamos falando? Muitas vezes as pessoas, e cada um trata como se fosse a sua própria realidade, vá trabalhar, né, ver um menino na rua, em situação de rua. Existem diversas modalidades de criança em situação de rua, que tem referência familiar, que não tem referência familiar, né? E a gente pensa, eu trato esse menino como menor, né? E os nossos familiares são crianças e adolescentes. A gente precisa analisar o que eu penso, na verdade, analisar as condições e, como falou a colega, é trabalhar a questão dessa cultura da violência com outra cultura, a cultura da paz, a cultura do respeito, a cultura da gestão, né, da organização e da implementação de políticas públicas em prol desses adolescentes, crianças e adolescentes que tanto precisam, no particular infracional em relação aos adolescentes. Que a sociedade deve cobrar mais um olhar socioeducativo para com o menor e não a prisão para com esse menor. E não tanto essa punição, mas medidas de fato socioeducativas. Senhores, eu gostaria de agradecer muito a participação de vocês, com certeza contribuíram para que a gente pudesse tocar num assunto que é tão delicado para a nossa sociedade e torcemos para que o melhor caminho seja encontrado para a solução desse problema tão grave em nossa sociedade. O Justiça em Foco de hoje termina aqui e lembre-se que a Jus TV é o seu canal de justiça e cidadania. Esperamos a sua contribuição. Mande sugestões de pauta para esse e-mail que aparece aí na sua tela. Para acompanhar todos os nossos programas, acesse www.justv.tv.br. Semana que vem estaremos de volta com mais um tema do seu interesse. Até lá!